Olá, meu nome é Ivan Prete, trabalho como arquiteto de serviços e soluções na empresa Zendesk. Eu sou formado em Engenharia da Computação, pós-graduação em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação, feita aqui no Brasil, e uma outra pós-graduação classificada como MBA Executivo numa universidade europeia em Gestão de Negócios, Pessoas e Estratégia. Eu comecei minha carreira há mais de 10 anos atrás, trabalhando numa empresa de manufatura tradicional. Atuei como desenvolvedor, atuei como analista de processos e negócios, passei a atuar como consultor, fiz algumas mudanças de empresas, passei a liderar equipes de consultoria, depois atuei em vendas e hoje me encontro na Zendesk nessa função de arquiteto de serviços e soluções. Contando um pouco sobre a história da Zendesk, a nossa empresa foi fundada há mais de 10 anos atrás na Dinamarca por 3 pessoas que perceberam a oportunidade de mercado em transformar esse mundo de experiência e atendimento ao cliente. Essas pessoas elas trabalhavam com ferramentas de atendimento e suporte ao cliente e perceberam que a maioria dessas ferramentas que existiam na época, elas focavam não na necessidade real do cliente e no que eles buscam e esperavam em relacionamento com a marca, mas sim no que a empresa e os seus processos e silos e hierarquias internas esperavam. 2 anos depois, mudamos para o Vale do Silício, aonde buscamos investimentos, talentos e expandimos para o tamanho que somos hoje. E por falar em Vale do Silício, a Zendesk, ela expandiu no Vale na mesma época que empresas que transformaram o mundo em que a gente vive hoje também estavam nascendo, como Uber, como Airbnb, como Netflix. Nós aprendemos junto com essas empresas ao longo desses últimos 10 anos, ajudamos a influenciar na estratégia que elas criaram para entregar uma experiência positiva e também alteramos o roadmap do nosso produto e incorporamos esse aprendizado. O Vale é um celeiro de empresas e startups. A Zendesk tem um programa muito interessante de apoio a essas empresas e startups e fica até uma dica para você aqui que está pensando em abrir uma empresa e quer usar a nossa plataforma. Existem benefícios para que você faça o uso, às vezes até sem custo, por um certo período para incentivar que você também faça parte dessa jornada. Eu tive a experiência de visitar o Vale do Silício algumas vezes e eu atuo numa equipe hoje com governança e responsabilidade América Latina, e tenho o prazer de ver como os projetos de transformação estão acontecendo em países como Estados Unidos, como o México, como o Brasil e toda a região. Eu posso dizer para vocês que o Brasil não está longe dessa transformação, o que no passado tinha-se alguns anos de demora em relação a trazer tecnologias para cá. Hoje a gente vê que isso é feito praticamente de forma instantânea. Existem projetos e iniciativas na nossa região que são tão ou quão mais interessantes do que projetos que estão acontecendo por lá. E é um grande prazer poder fazer parte de todo esse cenário em conjunto com a Zendesk. Praticamente eu sou um braço de vendas de serviços para a nossa equipe de vendas de licenças e produtos, que é a plataforma que a Zendesk vende em si. Quando o cliente tem a necessidade ou o interesse de contar com apoio de consultoria especializada em ajudá-lo nessa transformação, em ajudá-lo a entender quais são as principais tarefas ou qual é a linha e sequência correta, por exemplo, em quais são os principais pilares que são necessários de serem tocados quando a gente fala em transformação organizacional, para trazer realmente a plataforma da Zendesk bem implementada e no seu maior potencial de uso dentro do cliente. A nossa equipe ela é especialista em, desde criar uma abordagem, um plano de trabalho, entendendo exatamente quais são as necessidades e os objetivos de negócio, as dores que esses clientes estão entendendo ou estão percebendo no mercado e ajudá-los a resolver. Experiência do cliente é a combinação de diversos pontos e eu diria que métodos, teorias, fatores que a gente precisa realmente equacionar para entender desde quando um cliente busca o seu serviço ou o seu produto, numa fase ainda que talvez ele nem tenha entrado em contato com a marca,
até o momento de renovação, que é o momento que a gente mais, como empresa, espera, né? Manter os clientes fiéis e criar lealdade em relação à marca. A experiência do cliente, ela leva em consideração, pelo ponto de vista do cliente e não da empresa, quais são os principais pontos que precisam ser endereçados. Ou seja, se um cliente tem algum tipo de frustração ou alguma dor, precisa de ajuda, está buscando informação no Google, por exemplo, ou instalou um aplicativo mobile e está se relacionando com você, ligando por telefone, não importa o canal, eu preciso realmente ter pensado em qual é a experiência que eu quero prover ao longo de cada interação. E o principal, garantir que essa experiência seja fluida, não tenha rupturas, como a gente costuma dizer, e principalmente consiga entregar ou até superar a expectativa que esse cliente tem em relação a uma empresa. A relação de consumo, né, e poder entre empresa e marca, ela vem se transformando ao longo dos últimos séculos. Quando a gente começou lá atrás na criação da moeda, que trouxe uma facilidade em relação à troca de produtos e serviços e a comercialização, passando pela produção em massa, em escala, buscando trazer para o mercado produtos com maior qualidade, com um preço menor e distribuindo isso globalmente dentro das suas redes de distribuição, até o dia de hoje, com o advento da tecnologia da informação, onde a democratização do acesso à informação destruiu barreiras e tem transformado de forma completa a expectativa e o perfil desse consumidor digital de hoje em dia. Bom, quando a gente começa um projeto de implementação de Zendesk, um dos principais pontos que a gente discute com a empresa é em relação à cultura. Existe uma definição muito clara em relação a qual é a estratégia em relação a CX, ou a Customer Experience, que o cliente espera e que a empresa quer entregar para o mercado e quanto ela está preparada ou qual é a cultura, os processos, as pessoas, se elas têm as habilidades corretas ou não, para poder entregar em relação àquela experiência. O que a gente percebe na prática é muitos clientes buscam a Zendesk como uma alternativa de resolução mágica para um problema, né? Receber um objetivo estratégico, melhore a experiência do cliente, aumente a satisfação do cliente em alguns pontos percentuais, trabalhe para criar otimização e colaboração entre as equipes, né? Realmente vire uma empresa orientada ou centrada ao cliente. Na prática, algumas empresas pensam que comprar uma plataforma ou uma tecnologia é o último passo, realmente vai resolver os problemas. E o que a gente tenta mostrar para essas empresas é que esse é, na verdade, o primeiro passo. Existe toda uma transformação organizacional quando a gente fala em cultura, valores, que tem que estar alinhada de uma forma, hoje em dia, até mais ágil, né? Definição de cultura e estratégia. Não, quando a gente pega citações de grandes pensadores, como Peter Drucker, por exemplo, que diz que a estratégia é a definição inicial, ou dizia, pelo menos, né? Para começar um modelo de negócio em uma empresa. Depois de um tempo, a gente percebeu que cultura tem tanta ou mais importância do que estratégia nesse processo. E se a gente não alinha esses dois, realmente a gente pode ter bastante problema. Tem uma frase bem conhecida desse pensador que diz que a cultura come estratégia no café da manhã. E é isso que a gente vê no dia a dia. Às vezes as empresas se preocupam muito qual é a estratégia, o processo e o fluxo de informação e tecnologia, mas se esquece de alinhar a cultura com os valores e com principalmente as métricas e a forma de remunerar ou de cobrar, na verdade, desempenho das equipes e dos funcionários. Se esses dois lados não estiverem balanceados, a gente percebe bastante problema e tenta advertir esses clientes que Zendesk não é a solução, né? Existem mais atividades que precisam ser pensadas ao longo dessa transformação do que simplesmente comprar uma tecnologia. Para explicar um pouco para vocês o quão real é essa mudança de comportamento, expectativa e perfil de um cliente digital,
de hoje em dia, eu vou explicar alguns conceitos para vocês. O primeiro conceito é o conceito da digitalização em si. Vamos pegar um caso que é muito comum na vida de praticamente todo mundo que mora em uma cidade grande, hoje até também já popularizado nas cidades do interior, que é a necessidade de se locomover, ou de chamar um táxi ou um carro por aplicativo para sair de um ponto A e chegar até um ponto B por qualquer necessidade. Pense como era essa experiência há 5 ou 10 anos atrás. Quais são as alternativas que nós tínhamos naquela época? Se eu quisesse pegar um táxi, ou eu pegava na maçaneta, por exemplo, na rua, tentando esperar algum taxista de boa vontade parar, abrir a porta e me levar, ou eu teria que ligar numa cooperativa ou numa agência, não importa, e planejar e pedir para que esse táxi ou esse veículo viessem buscar num determinado horário que realmente poderia causar um desconforto caso tivesse alguma urgência ou algo parecido. O que mudou, né? Hoje em dia, a gente consegue pedir um táxi ou um carro por aplicativo a partir de um aplicativo do celular. Então, a gente costuma dizer que há um toque de um botão e numa disponibilidade que normalmente, até quando começou lá atrás esses aplicativos, todo mundo esperava 5, 10 minutos. Mas pense você hoje, você espera 10 minutos para que um táxi chegue ou um carro chegue até onde você está? Normalmente não. A tua expectativa é que em 2 minutos, 3 minutos, esse carro esteja disponível, senão você vai cancelar aquele carro e vai pedir um outro carro pelo mesmo aplicativo ou por um aplicativo diferente. A facilidade de pagamento é algo que mudou também. Antigamente você tinha que usar dinheiro, né? Normalmente os táxis não aceitavam cartão de crédito, então era mais algo que você tinha que se preocupar. Hoje em dia, o próprio aplicativo já tem os dados do seu cartão de crédito, já executa esse tipo de transação e você nem precisa se preocupar ou mostrar dinheiro nesse tipo de serviço que você está contratando. Esse tipo de diferença, né, de serviços e experiências causado principalmente por essa mudança da digitalização, esse efeito causado por esse aplicativo de chamada de carros foi algo que realmente transformou o comportamento do cliente de hoje em dia. A gente leva esse tipo de expectativa para qualquer outra indústria. Então, quando a gente fala de indústrias de hotelaria, quando a gente fala de indústrias de pedir alimento, por exemplo, da sua casa, ou comida, almoço, jantar, quando a gente fala em empresas que provêm vídeo como streaming, né? No passado, faça o mesmo paralelo. Qual era as atividades ou o seu planejamento para assistir um filme, às vezes no cinema, ou até buscando na locadora, e qual é a facilidade que você tem hoje de assistir esses filmes a partir do seu celular. Então, este efeito de digitalização colocou os nossos clientes hoje num ponto e numa posição de poder esperar com que qualquer tipo de serviço que eles consumam, seja dentro ou fora da empresa, entregue esse mesmo nível de experiência, que seja fácil de usar, que seja agradável emocionalmente e que entregue os seus objetivos. E aí eu vou tocar rapidamente no segundo conceito, que é o conceito da pirâmide de Customer Experience. Então, começando pela base, a gente fala da utilidade, ou seja, o quanto o serviço é útil ao meu cliente, ou por que eu estou comprando, porque ele me resolve um problema e me entrega o que eu espero. Esta é a base. O segundo ponto, ele está ligado à facilidade e ao quão intuitivo esse serviço é de ser consumido. Então, além de ser útil, ele é fácil, ele é intuitivo, me agrada utilizá-lo. E o terceiro, ele vai não somente no nível de agradar, mas ele cria um vínculo emocional. Ou seja, eu usei um serviço que ele entrega o que eu preciso, ele é fácil de usar e ele mexe com as minhas emoções. Ele cria uma memória positiva na qual eu vou sair daquele serviço, do uso daquele serviço, dizendo, gente, eu quero que todas as outras empresas da qual eu sou cliente tenham o mesmo nível de experiência. É interessante dizer que esses 3 pontos, eles tocam diretamente com a forma como o ser humano ele foi configurado ou pensa, né? Então, quando a gente fala em utilidade,
que é o primeiro nível, ele toca uma parte do cérebro que está mais ligada à parte de resolução lógica e raciocínio, ou seja, as coisas fazem sentido. Quando a gente pega o segundo a camada da pirâmide, ele toca uma outra parte do cérebro que vai tentar realmente dizer isso é fácil de usar, é algo que realmente faz sentido num dia a dia, está mais ligado ao que a gente tinha como instintivo no passado, a fugir de combates ou facilidade de consumo de alimentos, nessa linha. E quando a gente vai para o terceiro ponto da pirâmide, o topo, que é a parte das emoções, ele busca um outro lado do cérebro que está linkado a quanto eu quero realmente ter de satisfação no consumo de um serviço ou de algo e o quanto isso realmente é memorável e vai me engajar como pessoa, a parte das emoções. Diante desse novo cenário apresentado, existem vários desafios que, como já dissemos também, não estão relacionados somente à tecnologia. O fator cultura, o fator pessoas, ele é extremamente relevante e precisam ser bem equacionados. A gente tem pesquisas da Zendesk que mostram que quanto mais motivado e engajado um funcionário estiver nas atividades do dia a dia, maior vai ser o impacto que ele causa realmente em aumento de receita, em trazer novos clientes e garantir a continuidade até de um negócio. Funcionários que são contratados baseado em valor e que esse critério é colocado de forma clara no processo de contratação, entre todos os gerentes, com o RH, que buscam descrever, como um dos nossos clientes publicou esses dias uma vaga no LinkedIn, onde ele menciona qual é o perfil do candidato, que tipo de paixões esse candidato deve ter, que tipo de comportamento esse candidato é esperado que desenvolva no dia a dia, buscando exemplos no momento da contratação, do tão conhecido contratação baseado em performance, e buscando também tentar entender se aquele candidato vai fazer sentido no contexto organizacional que está sendo montado para aquela empresa. Então, quando a gente fala em estratégia, a gente tem que lembrar bastante do quão importante é a cultura para desenhar essa estratégia, e a gente percebe que muitas empresas talvez ainda não entenderam esse ponto. Um funcionário que consiga ser motivado, ter um plano de recompensa adequado, que entenda a visão da empresa, que seja bem treinado, que entende o valor do compartilhamento de informação, o valor do compartilhamento e colaboração entre áreas, independentemente de hierarquia, independentemente de silos. A gente fala muito hoje em dia, no nosso mundo de experiência do cliente, que os departamentos de marketing, vendas e suporte, eles precisam atuar como se fosse apenas um. Eles precisam ter uma forma de construir um modelo organizacional e construir os processos que suportam esse modelo organizacional pensando neste princípio. A gente fala de um lado a experiência do funcionário e de outro lado a experiência do cliente, e eles estão intrinsecamente conectados. Quando a gente fala em funcionário feliz, que tem uma boa experiência dentro da empresa, a gente está diretamente falando em mais produtividade, né? Funcionário que provavelmente tem acesso à informação e a ferramentas que eles precisam para trabalhar no dia a dia, que tem um plano bem definido de métricas e compensação e que vai proporcionar um momento diferente quando estiver se relacionando com o seu cliente. Ele vai buscar, através de empatia, realmente entregar algo a mais. E essa é um dos fatores de sucesso. Então, essa relação de entender que não é somente tecnologia, mas é trabalhar cultura, processo, ferramenta, alinhados ao cliente. E o cliente aqui é o próprio funcionário e o cliente da empresa, é o que a gente percebe que faz toda a diferença, é a definição entre sucesso e fracasso de uma empresa do dia de hoje, e que as empresas que já nasceram digitais, por um acaso,
já talvez entenderam um pouco mais isso, mas as empresas que eu visito, por exemplo, mais tradicionais e que estão buscando passar por essa transformação, também já perceberam a importância e já estão começando a fazer essa mudança. Nós temos um exemplo de uma empresa do ramo de telecom que decidiu adotar a nossa plataforma e foi bastante interessante o quanto simplesmente entender como trazer a Zendesk para dentro dessa estrutura de hierarquias, processos, silos e seguir muitas vezes práticas que nós colocávamos como boa prática de mercado, deveria ser por aqui que vocês deveriam pensar em ir. No começo é algo que chega até um pouco ser traumatizante, é um pouco difícil para realmente aceitar e entender, mas que com o passar do tempo e realmente trabalhando na cultura, trabalhando em novas definições de métricas, passar a entender, por exemplo, que para um cliente se sentir bem, feliz, ele gostaria ou ele espera. É simples, na verdade, né? Ter canais disponíveis para atendimento, pessoas felizes e amigáveis o atendendo e que consiga resolver ou entregar o tipo de necessidade de uma forma eficaz. Essa é uma receita básica realmente para entregar uma experiência positiva. Às vezes isso conflita com a forma como as métricas estão planejadas ou até o plano de remuneração, como a gente já tocou nesse assunto. Imagina se eu meço, por exemplo, a produtividade de uma equipe pelo número de contatos que ela tem por dia ou pelo tempo de atendimento, ou seja, quanto menor o tempo de atendimento, normalmente é o que buscam empresas mais tradicionais, melhor. A gente sabe que esses indicadores, quando a gente privilegia o cliente e quando a gente busca realmente trabalhar com empatia e ter funcionários preparados, empoderados para poder prestar um serviço diferente, eles são incompatíveis, né? Indicadores como tempo de resposta, indicadores como satisfação do cliente, NPS, churn, como a gente diz no mercado, que é o número de clientes que estão ficando ou saindo, na verdade, é os que estão saindo na empresa, então diminuição, o aumento do valor individual de cada cliente, ou seja, o quanto cada cliente realmente compra de mim. Se ele compra mais é porque ele está feliz. Se ele estivesse triste, ele iria comprar de outra empresa. Então tem algumas métricas que passam a fazer mais sentido de serem monitoradas e perseguidas estrategicamente pela empresa do que outras mais tradicionais. E essa empresa passou por essa transformação e inclusive dando depoimentos a respeito do bom uso da nossa plataforma e como ela foi relevante para essa transformação. A cultura é um dos principais elementos que devem ser endereçados por uma empresa que está buscando passar por uma transformação. Quando a gente analisa sistemas ou metodologias tradicionais de definição de estratégia, a gente sempre começa por esse elemento. Pensadores como Peter Drucker, por exemplo, dizem que para você estruturar uma empresa, você deve primeiro definir qual é o posicionamento e o mercado que ela vai atuar, definindo a estratégia de atuação. Uma vez que você definiu essa estratégia, você cria uma estrutura organizacional que suporta, através de processos, a forma de entregar os objetivos desenhados nessa estratégia. Uma vez que você concluiu essa etapa de definição de estratégia, definição de estrutura e a definição dos processos, você então define qual é o corpo de funcionários e passa a trazer pessoas para poder entregar contra os objetivos que foram planejados. E para garantir que essas pessoas fiquem na empresa e que você atraia os talentos corretos, você cria um plano de remuneração adequado e que faça sentido, fechando o loop com os objetivos estratégicos da empresa. Então é um loop onde existe um efeito cascata desde a definição da estratégia, da estrutura organizacional, dos processos, das pessoas e, por fim, de remuneração. No papel, tudo isso
funciona muito bem. Mas o que nós percebemos, e até o próprio pensador percebeu nos últimos anos, é que cultura passou a ter um papel extremamente relevante dentro de definições de uma estratégia corporativa. Quando a gente tem empresas que no dia de hoje passam a mudar de forma muito rápida definições de estratégia, o que a gente percebe é, se a gente segue esse modelo, a gente precisa revisitar cada um dos blocos num efeito cascata, como estava sendo mencionado. Então a gente revisita a estratégia, legal. Depois eu tenho que redefinir qual é a minha estrutura organizacional, redefinir todos os processos de negócio, redefinir então quais são as pessoas que vão atuar com esse novo processo e, por fim, eu deveria redefinir então o meu plano de metas para que tudo fizesse sentido. O que a gente percebe na prática é que tocar em planos de remuneração e substituir pessoas pode ser algo não tão fácil de ser executado como parece. Então, normalmente, a gente acaba vivendo com um problema, onde as empresas buscam se reposicionar e se transformar, passam a se reinventar em relação à estrutura e processos, mas continuam com o mesmo corpo de profissional, com o mesmo conjunto de habilidades, sendo medidos por métricas que não faz mais sentido nesse modelo. O que a gente percebe como uma possível solução para tudo isso é colocar cultura como um fator de paridade em importância em relação à estratégia e desacoplar estes sistemas. Então, de um lado, eu tenho a estratégia impactando a minha estrutura organizacional, por sua vez impactando os processos, mas isso trabalhando de forma a alimentar a necessidade ou a cultura que a empresa precisa para entregar esses objetivos, que por sua vez vai decidir quais são os skills e qual é o corpo de funcionário mais adequado e que por sua vez vai definir qual é o plano de remuneração que faz sentido para manter esses funcionários motivados e atrair o corpo de funcionários adequado a essa nova realidade. Se eu consigo equilibrar esses dois sistemas e eu tenho estratégia, estrutura e processos organizacionais girando numa velocidade que é a que o mercado e a empresa precisa, e eu consigo também ter cultura sendo retroalimentada por esse negócio, pelo negócio, ajustando pessoas e ajustando um plano de remuneração, eu consigo manter os objetivos organizacionais das empresas alinhado ao posicionamento, que é o que ela tanto busca, se mantendo assim como líder no setor que atua. Normalmente esse é um dos objetivos perseguidos por empresas nesse mundo que vivemos. E de outro lado, eu consigo garantir que as pessoas que estão sendo contratadas, se tem um plano de remuneração e métricas adequados, elas permanecerão dentro da empresa e eu consigo atrair de forma mais fácil pessoas ajustadas a entregar esses objetivos. Então, desacoplando esses dois sistemas, a gente consegue trazer uma velocidade maior para o lado da estratégia de negócio, mas também para o lado de capital humano, e cultura tem um fator fundamental nisso. Cultura e o impacto que ele traz numa transformação. O primeiro ponto seria a contratação baseado por valor e cultura e não somente por skill técnico. Então já é muito prática hoje de mercado. No momento da contratação, aquisição de um novo talento para a empresa, a gente não buscar mais somente um fit ou uma aderência técnica de currículo, formação e experiências passadas no que tange mais a parte hard skill, como falamos, né? A parte um pouco mais técnica, mas também fazer uma análise bastante criteriosa em relação a se a pessoa que está sendo entrevistada tem valores e demonstra comportamentos que estão aderentes ao que a empresa espera como cultura. Parece fácil fazer uma contratação baseada em cultura e valores,
mas na prática isso é muito complexo. Se a gente não consegue discriminar de forma bem transparente, tanto para a empresa quanto para o funcionário, o que significa a cultura da empresa, que normalmente é algo invisível, né, que quem atua na empresa consegue explicar, mas às vezes não consegue escrever, uma dica é tentar colocar em forma de comportamentos e ações esperadas e tentar buscar isso com o candidato no momento da entrevista, com exemplos do passado, de situações talvez similares com o que ele vai encontrar na empresa, como ele se comportou, quais foram as ações que ele realmente teve e tentar colocá-lo em alguma situação também futura e tentar também entender se esse candidato vai se comportar da maneira que você espera. No momento da contratação é o primeiro passo, mas tendo um processo claro de onboarding, onde a visão da empresa, o perfil dos clientes, deixando todo claro qual é a expectativa de colaboração entre as equipes, também faz toda a diferença para garantir que esse funcionário esteja bem alinhado e adequado com a cultura da empresa. Um outro ponto bastante importante e que temos que nos preocupar quando estamos atuando nessa frente de cultura é lembrar que um funcionário bem suportado por ferramentas, processos, por uma estrutura clara e sabendo quais são os seus objetivos, os seus valores em relação à expectativa da empresa, ele vai ser um funcionário mais feliz. Então, a gente percebe bastante que suportar ou fazer com que o funcionário se sinta amparado por processos de informação, por ferramentas de colaboração e que ajudem com que esse funcionário consiga se relacionar com qualquer área da empresa, independentemente da estrutura organizacional ou da região, fazer com que esse funcionário tenha acesso a informações críticas de cliente, informações críticas que possam ajudá-lo a tomar uma melhor decisão durante um momento de uma atuação em um processo de escalação ou em um processo qualquer que seja importante para as transações de negócio da empresa, criam motivação, criam engajamento e favorecem a retenção. Um funcionário feliz, com certeza, vai aumentar o clima organizacional da área, vai favorecer para o fator cultura prevalecer baseado numa contratação correta. Se eu contrato um profissional aderente aos valores e culturas e a cultura que eu estou buscando, a minha ideia é retê-lo. Então, com certeza, é um ponto bastante importante a ser pensado. Gestão de conhecimento é um item que normalmente passa desapercebido, ou quando nós visitamos alguns clientes, eles não dão tanta importância como deveria, principalmente nesse mundo digital em que vivemos. A rotatividade de funcionários numa empresa pode ser um problema. O tempo de onboarding e de garantir que uma pessoa está apta e 100% operacional normalmente está associado a custo. Independentemente do prisma, do ângulo que eu olho, se a gente decide focar no desenvolvimento de conhecimento compartilhado dentro de uma empresa, criando um ambiente colaborativo, onde eu consigo capturar conhecimento que normalmente vive na cabeça dos funcionários, dos agentes de atendimento, no nosso caso, e materializar esse conhecimento tácito para algo realmente explícito em documentos, em artigos de conhecimento, em processos, de uma forma que isso seja relevante para a empresa. De acordo com as nossas pesquisas, nós percebemos que isso aumenta a motivação do funcionário, isso aumenta a retenção, produtividade da equipe e diretamente impacta na satisfação do cliente final. A cada tempo ou a cada ano que um funcionário passa dentro de uma empresa, o nível de satisfação que ele entrega ao cliente aumenta. Se eu consigo encurtar esse tempo de aprendizagem e fazer com que um funcionário esteja apto a trabalhar e consiga ter acesso
ao conhecimento de uma maneira rápida, de uma maneira simples, tudo isso colabora. Quando a gente fala em KCS, é um termo bastante usado no mercado de atendimento ao cliente, que é a gestão de conhecimento, o suporte orientado à gestão de conhecimento, a gente está dizendo em empoderar o agente na criação e elaboração de conteúdos que são relevantes para o dia a dia de trabalho dele e criar um loop fechado com os seus clientes, ou seja, esses conteúdos normalmente são públicos, são de acesso ao cliente final e a gente consegue medir o quanto a equipe interna tem usado esses procedimentos que foram criados, mas também o quanto os clientes finais estão votando e dando like ou realmente dizendo que o conteúdo é útil. Esse ciclo ele é bastante benéfico para garantir que as expectativas internas da empresa em relação ao que eu acho que são conteúdos relevantes ou problemas do dia a dia que o meu cliente está tendo ou dúvidas que eles tenham, estão alinhados realmente com o que está acontecendo no mundo externo, né? Percebido pelos meus clientes. E se eu crio uma forma clara de remunerar, de privilegiar, de reconhecer tanto o agente interno quanto o cliente. É muito comum hoje em dia estratégias de fóruns de colaboração, onde o cliente traz uma dúvida e existem moderadores que ajudam a responder. Eu acabo estendendo o meu corpo de agentes de trabalho e compartilhando isso em conjunto com os meus clientes, que passam a fazer parte e se sentir parte de uma comunidade. Então, existem diversos exemplos de empresas que dão badges, descontos ou até produtos e serviços para os agentes e para os clientes, incentivando esse comportamento. Existe uma relação muito direta, também sempre discutida nesse mundo em que estamos vivendo, entre a relação de empoderamento e empatia. E é isso que eu gostaria de discutir um pouco com vocês. Primeiro, a definição. O que é empatia? A empatia é a habilidade de um funcionário ou um agente de atendimento de se colocar no lugar do seu cliente e entender as necessidades daquele cliente naquele momento, independentemente se aquilo está documentado num script ou faz parte de um processo da empresa. E mais do que isso, é responder de forma a genuinamente tentar resolver e superar até a expectativa daquele cliente. Existem diversos pontos que a gente pode abordar quando a gente fala em empatia. Cultura, valor, princípio, faz bastante sentido e quando a gente busca uma contratação de um talento é algo que deve ser avaliado. Mas no dia a dia, se eu não trago informações relevantes para que esse agente, para que esse funcionário consiga entender quem é o cliente, qual é o contexto em que ele se insere, qual é o histórico de relacionamento que ele tem com a marca, quais foram os problemas que ele teve ao longo da sua vida, o quanto ele compra, se ele é um cliente VIP ou não. Como eu posso esperar empatia? O que a gente normalmente coloca é, a gente precisa trazer informação, enriquecer esse contexto, para que o agente possa realmente fazer um trabalho adequado e se sinta suportado pela empresa para tal. Do outro lado, vem o empoderamento. Se o agente conhece quais são as políticas da empresa em que ele atua, se ele sabe que ele executando uma ação que vai entregar um impacto positivo e criar um momento de experiência positivo para o seu cliente, está alinhado ao que a estratégia da empresa, ao que a empresa busca. A maioria das empresas hoje em dia se definem ou buscam se transformar para ser customer-centric, ou centrada no cliente. Se eu tenho uma definição clara de que esse tipo de ações traz um impacto positivo na forma como esse agente, esse funcionário é remunerado, ou seja, está alinhado com o seu plano de compensação, se eu empodero esse agente, ou seja, se eu realmente deixo claro que ele tem autonomia para, sem muitas escalações ou envolvimentos de gerentes ou de outros departamentos, tomar uma ação que cause um impacto positivo para o seu cliente, criando assim esses momentos de experiências ou de picos, como a gente fala, a gente tem a receita completa
para conseguir se destacar e aí sim dizer eu sou uma empresa que se importa com o cliente, mas que entende o quão importante é uma governança bem estruturada de gestão e capital de recursos humanos, garantir que, como a gente já disse, exista um plano de remuneração adequado, com métricas adequadas e que valorize a cultura da empresa em primeiro lugar. Existem muitas empresas que nos buscam como consultoria, como apoio, ajuda a executar essa transformação. A Zendesk é líder, sim, e consegue ajudar, porém até um certo ponto. É isso que a gente sempre menciona. A tecnologia, ele é um pedaço de todo o processo. Estratégia da empresa e processos, estrutura, já explicamos para vocês quão isso é importante. Mas, de outro lado, a cultura, pessoas, né, o alinhamento entre esses dois mundos, cultura e processo, é algo que é tão ou até mais importante no dia a dia para empresas que buscam esse tipo de transformação. Falando em atendimento ao cliente e as tendências, eu gostaria de dividir em dois grandes blocos e tocar nesses temas com vocês. Um bloco é o bloco estratégico. A gente tem visto cada vez mais a importância e relevância da participação de um executivo que seja focado em se preocupar e entregar uma boa experiência ao cliente, a fazer parte das definições estratégicas da empresa, justamente devido à relevância que tem se conseguido demonstrar através de métricas, relatórios, inclusive como os que a Zendesk produziu, demonstrando que claramente quando a gente atua para entregar um nível de NPS, de satisfação melhor ao nosso cliente, a gente impacta positivamente tanto o top line, como chamamos, ou receita da empresa, como o bottom line, ou custo. Existe como mostrar de forma clara, e os executivos têm tido sucesso cada vez mais nessas demonstrações, de como a experiência do cliente consegue realmente transformar uma empresa ou até definir a sua sobrevivência. A gente percebe que cada vez mais os nossos clientes estão adotando metodologias ágeis, que estão bastante divulgadas, onde requerem uma forma de trabalho diferente, requerem perfis de profissionais diferentes que consigam se adequar a essa rotina. O que no passado eu conseguia ter uma estrutura e um planejamento, onde eu determinava de forma muito clara quais eram as atividades, sequências, responsáveis, prazos, né, as entregas. Hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de estruturação. Hoje em dia a gente vê empresas que querem trabalhar com um objetivo, um norte, e buscam profissionais que consigam se adequar a essa dinâmica. Profissionais que eles entendam para onde nós estamos indo, para onde a empresa quer ir, mas que consigam ter uma autonomia para tomar decisão no dia a dia e participar de uma equipe que muitas vezes não está ainda formada, rotatividade muitas vezes é algo presente, que a gente presencia bastante nos nossos clientes, e gerenciar todo esse ambiente para quem está num papel de gestor não é uma atividade fácil. Garantir a motivação da equipe, a contratação correta de talentos, baseado numa visão, não numa definição clara de responsabilidade, muitas vezes, conseguir garantir que essas pessoas fiquem e ainda assim entregar o resultado que a organização espera. De um lado, estratégia, do outro lado, tecnologia. O que nós vemos como tendência de tecnologia para esse ano e para os próximos é o cliente espera se relacionar com uma marca da mesma forma que ele se relaciona com um amigo ou com uma família, ou com sua família, através de uma conversa. Qualquer tipo de planejamento familiar com um amigo, hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais provável que você envie uma mensagem para um aplicativo de mensageria do que ligue ou envie um e-mail, como a gente provavelmente, ou um SMS, faria no passado.
essa conversa ela tem que ser fluida, ela tem que acontecer com uma marca da mesma forma que ela acontece com um familiar ou um amigo. A complexidade, a responsabilidade de gerenciar essa complexidade, ela passou a ser transportada para a empresa. A expectativa do cliente é, eu vou enviar uma mensagem, se eu estou comprando algum alimento, se eu estou pedindo uma cotação de algum produto, por exemplo, eu espero receber uma resposta e mais, eu espero que essa resposta esteja contextualizada a quem eu sou, ao histórico de relacionamento que eu tive com aquela marca e que eu seja atendido de forma rápida, quase instantânea, para não dizer, né, a verdade. Mesmo que esses sistemas sejam um pouco, gerem uma expectativa no cliente de resposta imediata, a gente sabe que não é possível dimensionar a equipe para atender online ou imediatamente a todos os clientes. Esse é o desafio que nós vemos do lado da empresa, alinhado à expectativa do cliente. Existem estratégias que a gente percebe como tendência também, cada vez mais o uso forte de uma base de conhecimento e de estratégias de autosserviço que possam fazer com que o cliente, antes de iniciar um contato, iniciar essa conversa, ele se autoatenda lendo um artigo de conhecimento, por exemplo, disponível numa FAQ, ou até se relacionando com um chatbot ou com uma inteligência artificial que vai fazer um primeiro atendimento para aquele cliente, responder algumas dúvidas, fazer algumas perguntas e muitas vezes já resolver por ali. Tá? Então essas são as principais tendências que a gente enxerga para os próximos anos. Para você que está nesse momento de aprendizagem, concluindo algum curso de graduação, buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, ficam algumas dicas baseado na experiência e o que eu tenho visto desse mercado que estamos vivendo. Primeiro ponto é, as empresas estão contratando cada vez mais profissionais baseado em valor, em cultura e não somente pelo lado técnico. Então é importante sim você se preocupar em desenvolver as suas habilidades, se você vai para uma linha de tecnologia, se você vai para uma linha de gestão, de administração, não importa. Tá? É importante que você conheça os princípios fundamentais da tua formação, mas também é importante que você desenvolva o lado soft, como nós chamamos, as habilidades de resolução de conflito, resolução de problema, proatividade, ou seja, estar em constante busca de conhecimento e de se manter atualizado em relação ao universo ou à indústria que você pretende trabalhar. Profissionais que entregam uma atividade ou uma tarefa são extremamente bem vistos pelos seus chefes, mas isso não é mais hoje fator de diferenciação. O mercado está cada vez mais competitivo e realmente pessoas que têm uma postura realmente de se colocar no lugar da outra pessoa, de entender as razões por detrás de algum conflito ou de buscar a solução para um problema e não ficar somente evidenciando o problema sem trazer essas respostas, é o que a gente tem bastante percebido que são as preferências das empresas. De outro lado, a dica que eu trago para vocês também é, independentemente do ramo, tentem se manter atualizado, buscando referências, buscando se conectar com empresas e estando cada vez mais próximo desse mercado. Existem diversas maneiras, com feiras de contratação, com eventos corporativos que endereçam algum tema ou algum domínio, já se façam parte, já se insiram no mercado que vocês gostariam de atuar, para conseguir já entender um pouco mais dos jargões, do que esse mercado busca, e isso vai facilitar, com certeza, uma futura contratação.